Oi, pessoal. Hoje eu quero contar para vocês como foi o processo de escrita desse livro aqui, esse livro que eu tô muito orgulhosa. O processo de escrita, na verdade, ele não foi um processo demorado, porque eu acho que eu já comentei com vocês, eu já tinha a história pronta na minha cabeça, então quando eu sentei para escrever, não foi um processo demorado, foi um processo intenso, porque é uma história muito emocional, então foi um processo muito intenso. Mas eu queria, na verdade, com esse vídeo, citar pessoas que me ajudaram muito a tirar esse livro do papel, a tirar essa história do papel, trazer esse livro à vida, da história, da vida para essa história. Pessoas que não aparecem aqui, o nome dessas pessoas aparecem, claro, nesse livro, na ficha técnica, mas eu acho que quando a gente tem pessoas que ajudaram, que foram importantes pra gente em algum processo, enfim, de alguma forma, eu acho que a gente tem que dar o devido reconhecimento. E eu quero contar pra vocês como foi essa história, pra mim, pelo menos. Bom, eu não sou escritora, gente, só agora, né, com esse livro. É meu primeiro livro, então eu não tinha nenhuma noção de como funcionava o mercado editorial. Na minha cabeça, o mais difícil seria escrever história, e eu descobri que era a parte mais fácil. Quando eu terminei a história, eu me dei conta de que eu precisava tomar algumas providências para tirar essa história do papel. E comecei a pesquisar e descobri que existiam as editoras prestadoras de serviço. Comecei a pesquisar sobre e não senti segurança para fazer a contratação dessas editoras, né? Pelo menos as que eu pesquisei, eu vi muita reclamação. Reclamação do tipo de erro de português, do tipo de que não tinha, dizia que tinha rede de distribuição de livro, as pessoas procuravam depois para comprar o livro e não encontravam nas livrarias, de que chegava a data do lançamento e não tinha o livro no dia do lançamento, e eu me senti muito insegura com isso e acabei desistindo de ir por esse caminho. E essas editoras que a gente vê, as grandes editoras, elas contratam os autores famosos para escrever histórias. O que não é meu caso, porque eu sou uma autora independente. E eu não sou dessa área, eu sou advogada, uma advogada que escreveu um livro. Então, eu resolvi fazer o trabalho de forma completamente independente. Então, o que eu fiz? Sentei um belo dia em frente à estante de livros no quarto do meu filho, peguei os livros infantis que eu mais gostei, as ilustrações que eu mais gostei, a capa que eu mais gostei, e abri na ficha técnica, porque não sei se vocês sabem, mas todo livro tem uma ficha técnica, onde consta ali o nome dos profissionais envolvidos, né? Assim como tem aqui no Mosaico da Minha Vida o nome dos profissionais envolvidos, né? E tem o ISBN, que é como se fosse o RG do livro. Todo livro tem que ter também esse registro. E olhei ali os profissionais envolvidos e, a partir disso, comecei a procurá-los na internet. E entrei em contato. Então, fui atrás, por exemplo, do ilustrador, que, no caso do Mosaico da Minha Vida, é o Paulo Alaor da Silva, que foi incrível, foi, assim, de uma competência absurda, teve uma sensibilidade em relação aos personagens fantástica, porque é claro que ele vai atender cada pessoa de uma forma muito personalizada. No meu caso, eu pedi para ele manter ali sempre a metáfora do mosaico, né? Se manter em todas as ilustrações a mensagem do mosaico. Então, ele buscou isso em todas as ilustrações. Então, vocês podem observar que em todas as ilustrações sempre vai ter os mosaiquinhos aparecendo de alguma forma. De alguma forma, as ilustrações dele vai remeter a isso. E os personagens, gente, para quem conhece os personagens na vida real, ficou uma coisa fantástica, de parecido. Eu falei que eu não queria nada caricato, mas o trabalho dele também, para quem gosta, para quem quiser, e dependendo da situação, é claro que ele personaliza e faz, né, lógico, mas para o tipo de livro que eu quis apresentar, eu não queria, eu queria uma coisa mais delicada, sabe? E as cores também que ele aplicou, bem infantil, bem suave, foi fantástico. Eu achei que ficou de uma delicadeza, de uma competência, mesmo na página onde tem as atividades, né? Ele fez a ilustração ali para
para as crianças desenharem, ficou uma coisa bem suave. A ilustração de capa também ficou sensacional. Então, o Paulo, ele foi muito querido, assim, a gente sempre teve um diálogo muito aberto em relação a isso, e a gente sempre conversou muito, e ele sempre me atendeu muito minhas expectativas nisso, sabe? Então, fiquei muito feliz com o resultado do trabalho das ilustrações. E outra pessoa, gente, que foi fantástica comigo nesse processo todo, fantástica, num nível, assim, que me ajudou incrivelmente, foi a Renata Vidal. A Renata, ela fez a capa, o projeto de capa, tá? Porque, gente, nesse processo editorial eu descobri que cada pessoa faz uma coisa. Então, tem uma pessoa para ilustrar, uma pessoa para capa, uma pessoa para diagramar, uma pessoa para leitura crítica, que eu já vou entrar aí também. Cada um faz uma coisa. E a Renata, ela fez a capa e o projeto de diagramação. A capa que ficou fantástica, assim, incrível, a capa e contracapa. E ela me ajudou em tudo, porque como eu não sou dessa área, eu não entendia. Então tudo eu perguntava para ela, tudo ela me orientava, tudo ela me ajudava. Ela realmente foi luz no meu caminho nesse processo todo, sabe? O projeto de diagramação foi inteiro dela, todo dela. A diagramação é o que dá visualmente, assim, o que encaixa o texto, as ilustrações, sabe? É o que vai deixar o livro visualmente bonito, sabe? O tipo de fonte é o que vai encaixar no final das contas. Todo o projeto foi dela. Então, a escolha de fonte, tudo, desde a capa, a fonte da capa, as cores, tudo, gente, foi ela que me ajudou nesse processo todo. Então, a Renata Vidal, ela foi fantástica comigo nesse processo. Até escolher o tipo de papel, o tipo de capa, ela que sugeriu colocar o brilho aqui, sabe, no título, o verniz, colocar, gente, tudo, ela foi incrível nesse processo. Então, gente, fui muito feliz com as pessoas que me ajudaram nesse processo. A outra pessoa foi a professora Karen Bargeri, do Marista, que fez a revisão do português, que, por incrível que pareça, a gente acha que, né, por ser advogada, por, né, ter essa familiaridade com texto, com leitura o tempo todo, né, que a gente não pode cometer falha, ainda mais em se tratando de uma leitura infantil, de um texto infantil. Ela fez a correção do meu texto, foi muito feliz também na correção do meu texto, fez várias sugestões de melhoria, me ajudou muito também. A professora Karen Bargeri, incrível, incrível. E, gente, eu queria compartilhar com vocês, assim, uma experiência, um desconhecimento meu também dessa área editorial, e que foi muito rica, na verdade, que é da figura do leitor crítico, que eu não tinha conhecimento, e que foi outra grata surpresa, porque quando eu escrevi a história, eu entreguei para algumas pessoas próximas lerem, e lógico, as pessoas que estão próximas, elas vão elogiar, elas vão falar bem da história, né? E nessa pesquisa, inclusive a própria Renata falou do leitor crítico, né? Eu falei, gente, o que é a figura do leitor crítico? Eu fui pesquisar. E daí eu entendi a importância do leitor crítico. O que o leitor crítico faz? Ele literalmente lê o texto e faz uma crítica, né? Não esse tipo de crítica, mas ele vai avaliar o texto. Ele avalia o texto, entrega um parecer e sugere melhorias. E no meu caso, quem me ajudou nisso foi o Vilton Reis. Ele me entregou um parecer sugerindo melhorias em relação ao texto. O que eu poderia melhorar, o que eu poderia acrescentar. Ele me entregou um parecer bem completo e isso enriqueceu demais a história, mas demais. Então, assim, aquilo que a gente acha que tá bom, a gente descobre que pode ficar ainda melhor. Então, a figura do leitor crítico, que era uma coisa para quem tá fora dessa área, para quem não conhece do mercado editorial, realmente foi uma grata surpresa para mim. E conhecer o trabalho do Vilton realmente fez toda a diferença. Também quero deixar aqui o meu reconhecimento para o trabalho dele. E finalmente, gente, o trabalho da Midiograf. Porque sem uma boa gráfica para colocar em prática todo o trabalho da Renata,
do Paulo, sem dar vida a tudo que foi feito, a colocar todas as cores, todo o projeto, não seria nada. Sem uma boa gráfica para fazer isso, não adianta nada. Então a Midiograf também foi incrível e é muito bom saber que aqui em Londrina a gente tem uma gráfica de qualidade para entregar esse tipo de serviço pra gente, para fazer isso aqui, ó, esse efeito, sabe? Esse verniz, com essa qualidade de material. A gente colocou as atividades para fazer, né, ao final, e eu tava bem preocupada do papel, ser um papel que as crianças não conseguissem rabiscar, pintar, colorir. Gente, o material ficou incrível. Aqui as crianças conseguem desenhar, conseguem escrever com lápis de cor, com canetinha, com giz de cera, não fica aquele papel ruim, sabe? Aquele papel liso. Então ficou de uma qualidade incrível. A gente conseguiu colocar um material aqui realmente de qualidade, E tudo isso porque a gente tem uma gráfica que entrega. De outra pessoa que eu não podia deixar aqui de agradecer, é uma pessoa que está comigo já há algum tempo, que me ajuda nas minhas redes sociais, me ajuda na divulgação do escritório, e foi sensacional, está sendo sensacional comigo, que é a Tamires, que fez um trabalho lindo na construção do site, um trabalho muito delicado, está me acompanhando também na divulgação do livro, está fazendo um trabalho muito bonito na divulgação, nos recortes das entrevistas, dos vídeos, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E a Tamires é uma querida, ela tem muita paciência comigo. Gente, ela está sendo fantástica, fantástica. E com ela não tem tempo ruim. Além dela ser uma lady super educada, um amor de pessoa, muito competente, muito competente. Qualquer coisa que eu mando pra ela, ela desenvolve. Assim, ela adivinha os meus pensamentos. É impressionante como ela consegue adivinhar os meus pensamentos. Então, pra quem tá precisando de alguém pra fazer trabalho em divulgação de mídia social, Instagram, TikTok, desenvolvimento de site, gente, não conheço pessoa melhor. E ela já tá comigo há muitos anos. Então a Tamires Matiaso é outra pessoa assim que está por trás desse projeto, com muita competência, muita seriedade. Só tenho gratidão também a outra pessoa que está assim sendo incrível comigo nesse processo todo, sabe? Que foi fantástica. Então é isso, gente. Muita gente boa, muita gente fazendo isso acontecer, que muitas vezes não aparecem, mas que sem o trabalho dessa galera, assim, esse livro com certeza não teria saído desse jeito, não seria tão incrível do jeito que ele está sendo, sem dúvida.